Seja bem-vindo, agora é a parte 2 do vídeo de gestão de price em supermercado. A parte 1 já está no vídeo anterior. Se você não assistiu, vai lá assistir para entender tudo. É um total de 30 pontos, 30 pilares da precificação. Já falei alguns ontem, eu nem contei. E agora nós estamos aqui no segundo vídeo, que é uma continuação, né? Porque eu tive que dividir em dois, senão ia ficar maior que um podcast. E agora, vamos para a parte 2 e eu vou derrubar o conteúdo aqui. Agora, para o lado de cá, eu vou falar mais da parte operacional de precificação. Ali eu falei os principais conceitos, agora a parte operacional. E um dos pontos mais importantes é o custo do produto. Cara, eu ficava puto lá no Vida Nova quando alguém lançava uma nota errada e distorcia a minha margem. E muitos supermercados, até rede grande, cara, quando você converte aqueles produtos de embalagem de quilo de 2,5 kg, você converte e o custo fica errado. O custo do produto tem que ser lei, tá certo, para você ter uma boa precificação. Cara, é regra. Principalmente quando tem conversão de embalagem, quando tem pacotes, quando tem iogurtes com embalagem. Cara, vem da indústria todo torto. Ou se não, por exemplo, quando eu fazia eventos de preço, Vida Nova Day, eu falava no dia à noite, na véspera. Tá tudo lançado as notas, tudo precificado, o custo ok, porque amanhã eu quero minha margem correta. Cara, o grande erro do supermercado é não saberem quanto é o seu custo. Dois problemas, não tem árvore mercadológica e não tem um custo muito bem ajustado. Cara, brigue pelo custo certo para você saber qual é a sua margem, senão você vai estar no escuro. O que compõe aquele custo? Então você tem que, cara, mãos de ferro ali. O custo você tem que guardar ele, as 7 chaves, para você precificar certo. Senão, cara, vai dar errado. Não lançou a nota, por aí vai. Tem um monte de problema que dá no custo. Tá? Receituário. Putz, quando fala de custo tem receituário. Receituário da padaria. Receituário do processado de hortifruti. Receituário do processado de açougue. Um monte de gente não sabe fazer, erra, e aí precifica tudo errado, velho. Não computa a perca no custo do produto. E aí o seu custo fica errado. Então, cara, um dos pontos operacionais mais importantes é cuidar do custo do produto, certo? Vamos lá, agora nós vamos para a promoção. Lembrando que promoção é você promover um determinado produto. Não quer dizer necessariamente que é dar desconto. É claro que no nosso nicho nós vendemos commodities, nós geralmente abaixamos o preço de um produto para promovê-lo com o objetivo de trazer o cliente para a loja e de engajar os clientes já conquistados. É trazer cliente novo e engajar. E a sua promoção não pode estar maior do que 20% do seu faturamento. Se você está vendendo 30% do seu faturamento de promoção, é sinal que o seu cliente só compra a oferta na sua loja e não compra o restante. E aí você deve estar com erro de precificação no restante. Eu sempre falei, tem lojas aqui, tem uma loja que eu já citei isso, uma loja aqui, que inclusive eu contratei uma funcionária aqui para trabalhar com a gente, aqui da região, e nós estávamos falando dos supermercados da região, os supermercados que eu admiro, né? Ela falou que gosta do Chibata, e aí nós entramos num consenso, que tem um supermercado aqui, que ele é até meu concorrente, já citei ele em outras oportunidades, que inclusive foi reinaugurado recentemente, até um consultor famoso reinaugurou ele. Cara, nós citamos esse supermercado, eu falei, você vai nesse supermercado tal? Ela, eu vou. Eu falei, mas você vai quando? Eu vou lá no dia D, que eu vou buscar o detergente P, o leite longa-vida e, sei lá, coxa sobre coxa. Eu falei, mas você compra o resto? Ela falou, não, o resto é caro, o resto é ruim. Então, cara, e até minha irmã também, ela fala quando vai nesse lugar é só para isso. Por quê? Cara, esse cara só vende promoção porque o resto da loja tem sérios problemas que pode ser mix, e é mix, é precificação no restante. Então o que acontece? No restante da precificação ele está errando aqui, ó. Vamos lá. Vamos descer. Ele está errando na elasticidade. Ele está errando aqui, ó. Lembra que eu falei da elasticidade? Então o que acontece? No restante ele está aqui, ó. Ele vende pouco, com margem alta. Então, esses produtos que estão fora da promoção, ele deve vender muito pouco com a margem altíssima, porque foi ensinado para ele que para ter margem é você baixar os preços desse no evento de preço e subir o resto, sentar o dedo no resto, e aí ele ferra o princípio da elasticidade. Onde se ele ajustar a margem dele e o mix dele, ele não vai vender só o IP99, ele vai vender de tudo, certo? De tudo, que é o que está aqui novamente. Vamos lá. Então, se você vende mais de 20% de promoção na sua loja, é sinal que você não está precificado o restante direito, certo? O outro ponto, os eventos de preço. Os eventos de preço, cara, ele tem um propósito
de chamar clientes novos para a loja. Esse é o propósito. Thiago, eu posso colocar produto abaixo do custo nesses eventos? Pode. Mas você tem que entender qual é o propósito desse evento. O propósito desse evento é usar o fator preço para trazer não clientes através de uma estratégia de marketing extraordinária para o cliente vir para a sua loja ser boa, ter boa experiência de compra, ter um mix do caramba, ter a precificação correta, qualidade dos perecíveis e ele vire cliente no dia seguinte. Você está comprando o cliente. Então faz parte, Thiago, fazer dia D da vida, fazer evento de levanta de fundo, faz, desde que o restante esteja bom para gerar fidelização. E os eventos de preço, eles podem ser feitos principalmente nos períodos de entrada de dinheiro. Quinto dia útil, muita gente faz no último dia útil do mês, porque o povo recebeu, você vai fazer um bom marketing, vai encher a loja, o povo está com o dinheiro e o cara tem que ficar na sua loja como cliente depois, certo? E aqui está a semana mais fracas. Cara, aqui tem um dilema. Inclusive, uma vez eu estava discutindo esse dilema com o Marcelo Martins no podcast. Ele é a favor de trabalhar com uma margem maior no pagamento, porque o cliente já iria para a sua loja e pagaria o preço cheio porque ele está com o dinheiro. E aí ele é mais agressivo na semana que cai. Semana do dia 14, 15, 16, 17, 18, semana é uma desgraça. Já eu sou contra, porque para mim, nessa semana mais fraca, o povo está sem dinheiro. Então não vai ter o quê? Elasticidade. O povo não vai comprar mais porque você fez essa promoção. Então eu prefiro... E outra, se ele fizer isso, na semana que entra dinheiro, que é de pagamento, se você não se posicionar agressivo, você não vai trazer aquele cliente para fazer a compra do mês da sua loja, dado que ele está com o dinheiro na mão, aquele cara que não é seu. Então eu prefiro ser agressivo nos dias de dinheiro e ser uma ótima opção de compra do que queimar na semana fraca. Na semana fraca é o contrário. Bota a margem cheia lá, deixa o cliente fiel seu vir e vende com margem que não tem elasticidade. Eu mesmo testei e a minha experiência foi que queimar preço na semana fraca não tem elasticidade, certo? Vamos lá, continuando aqui, que é esse conceito aqui. E também há polêmicas nesse conceito, como no de cima. Que é o quê? A famosa percepção de preço baixo e fama de barato. Que tem tudo a ver também com o vídeo que nós lançamos essa semana do Guanabara, tá? E aqui, vamos lá. O que vai te trazer a fama de barato? É importante ter essa fama? Para seu supermercado de bairro? Sim, é legal para o supermercado de bairro. Não é legal para o premium. O premium, vamos falar exemplos de premium. Casa Santa Luzia, tá cagando e andando para essa fama. Mambo, aqui em São Paulo, tá cagando e andando para essa fama. São Marché, não quer nem saber dessa fama. Lojas premium, Oba, não quer saber dessa fama. Eles não querem saber. Esses negócios, mercadinho de condomínio, caga e anda. Conveniência, caga e anda, não quer saber dessa fama. Agora, quem gostaria de ter essa fama? Cara, o atacarejo, que ele já tem, hipermercado, redes regionais de supermercado, supermercado de bairro. Esses aí é bom ter essa fama de que você tem um bom preço, de que você é barato. Então, para nós é bom ter essa fama de que seu preço é bom. É bom, é bom. E como construímos essa fama, tá? Então, claro, fazendo promoções de verdade, promoção fake é fake, fica até pior se fazer uma promoção fake. Fazendo eventos de preço, tá? O dia D ajuda a construir essa fama, o aniversário do Guanabara ajuda a construir essa fama, fazendo os eventos. Aí entra aqui que é polêmico, que é a comunicação visual interna. Não, isso aqui não é polêmica não, ainda vou chegar. Comunicação visual interna, que é o quê? Ter placas de aproveite, placa de promoção dessa loja, cartelaziamento. Cara, a de dentro da loja tem polêmica, por quê? Porque a de dentro e a externa também, que é placa do lado de fora. As placas do lado de fora tem polêmica. Porque nós vimos um monte de gente ensinando, Leandro Rosadas ensinando a pôr cavaletes do lado de fora, preço do lado de fora. O Dimas, ele é muito a favor de ter os preços do lado de dentro, placa de aproveite. E aí, quanto mais eu estudo, eu vou vendo modelos de negócio que não usa esse formato. O Taust é um exemplo. A loja do Taust vende 25 milhões do lado de um açaí. Não existe uma placa de oferta, nem dentro e nem fora. O Chama tem um supermercado na periferia da Zona Leste. Uma loja de 450 metros, vende 3 milhões e 300, não tem uma placa do lado de fora. Na verdade, o Chama é totalmente contra a placa. Placa do lado de fora eu sou contra, tá? O cliente não lê aquela desgraça. Só vai te dar trabalho
Pode tirar a placa do lado de fora a partir de hoje. O preço do cliente tem que estar aqui, ó. Marketing digital forte, é o que nós fazemos no celular do cliente. Já a placa do lado de dentro, por mais que o Taust venda 25 milhões sem uma plaquinha, cara, eu acredito que a placa do lado de dentro pode influenciar, dado que for um preço bom de verdade. Porque eu já vi lojas com aquele 300 mil cartaz, mas a loja não vende merda nenhuma. Não adianta ter cartaz se o preço não for bom de verdade do lado de dentro. Então, senão vira algo fake. Não é o cartaz que vai fazer você vender mais. O cartaz, para mim, potencializa, é mais um ponto de potencializar um trabalho bem feito daquela loja. E não é o que salva a vida, não é o que... Se você for caro e ter o cartaz, cara, para que você está tendo esse cartaz? Você não vai mudar nada. Inclusive, essa loja que eu estou falando aqui, daqui da minha região, ela tem um monte de cavalete do lado de fora, tem um monte de placa do lado de dentro, cara, e não vende nada. Não vende nada. Aí eu tenho o exemplo do Taust, do Chama, que os caras vendem horrores sem uma placa do lado de fora. Entendeu? Então, se você tem essa dor de cabeça, de ter que fazer cartaz, de ter que colocar placa do lado de fora todo dia, cara, esquece, esquece. A promoção chega no celular, tá? E aí entra o que eu tô falando aqui, ó. O mundo perfeito, melhor que placa, é você ter uma precificação justa e certa. E o exemplo é o Taust e o Chama, que faz isso muito bem. O cliente já sabe que ele é justo, o cliente já confia. É uma precificação onde o cliente confia naquele supermercado, independentemente de ter placa ou não. Quem tem aí de São Paulo, vai na loja do Taust, você vai ver o que eu estou falando. A loja é lotada, não tem uma placa do lado de fora e tem quase nada do lado de dentro. Por quê? Porque o cliente vê que o preço é barato, o cliente vê que o preço é justo na etiqueta. Mas do lado de dentro, eu sou a favor que você comunique sim. Do lado de fora, eu sou totalmente contra, tá? Vamos lá, seguindo aqui. Então, a percepção de preço baixo, cara, você vai construir muito com... Para mim, melhor que a comunicação visual interna ou externa é promoções e eventos. A Terça-feira do Real fez nós ter uma fama de barato no Hortifruti. O Vida Nova Day fez nós ter uma fama de barato na loja. Cara, o que o Guanabara faz conta muito. E se você tem essa fama de barato em eventos, em promoções, nos dias seguintes, mês seguinte, você vai crescer faturamento, tá? Então, construir essa fama faz parte do nosso modelo de negócio, que é supermercado de bairro, sim, sim, sim. Seguido agora, a parte operacional da precificação, que é o quê? Que é, primeiro, você ter uma classificação comercial, que é o quê? Qual é a margem de referência de cada subcategoria? Então, você vai colocar lá que biscoitos wafer, sei lá, é 28%. Você vai colocar que fermento em pó é 35% de margem, tá? Eu nunca falo markup. Primeiro, você definir as classificações comerciais de partida de referência. E depois você vai ter que fazer uma análise constantemente, vendo oportunidades que dá para subir ou não. Hoje nós já fazemos esse trabalho aqui na nossa agência de marketing para você, tá? Marketing e vendas. Definiu a classificação comercial? Tem a gestão da precificação diária, que é o quê? Parte operacional. Entrou todos os produtos da nota fiscal dos fornecedores, cara, já foi precificado com uma atualização. O que eu comprei no Hortifruti, que é 3 preços diferentes na semana, tem sido atualizado diariamente? O nosso açougue é atualizado diariamente mediante quanto nós pagamos, mediante a praça, mediante o mercado. Eu lembro do exemplo que o Alisson deu no podcast, de um cara que perdeu quase 200 mil reais porque ele não passou a precificação dos bovinos. Então, a gestão da precificação diária, cara, é ouro. É você depois tirar relatório e analisar, que é aqui, ó, analisar a conferência, relatório de conferência. A minha precificação está seguindo a minha classificação comercial que eu determinei no cadastro do meu produto e da minha subcategoria? Ou a precificação da loja, a loja está bem precificada? Cara, que isso aqui é um negócio besta, que nós falamos há décadas, mas muita gente erra. Produto sem preço. Produto com preço errado, que a gente chega no caixa e fala, pô, eu vi lá tal preço, e lá tá a etiqueta mesmo, que esqueceram de trocar. Produto que entrou na promoção e no caixa está diferente. Ou produto que saiu da promoção e continua vendendo no preço da promoção no dia seguinte. Cara, então isso aqui entra na precificação operacional diária. Mas o mais importante, relatório de classificação comercial. Eu estou seguindo aquilo que nós determinamos? Cara, então por isso que eu falo que precificação é um
processo diário e não uma receita de bolo, certo? Vamos lá. Vamos lá que nós estamos encerrando aqui. Vamos agora para a questão tributária, que é o quê? Também muito dono do supermercado não sabe isso aqui. Cara, a questão tributária, você precisa entender que quem está no lucro real, existe o crédito de imposto quando você compra, existe o débito de imposto que quando você vende. Aqui em São Paulo, nós temos um deságio na carne, tá? Que quando eu compro, se eu não me engano, o crédito é 12, eu tenho que lembrar a quantidade certa, e quando eu vendo, o débito é meio de 18. Ou seja, só de comprar e de vender eu já perdi 6% da margem que eu vou pagar de ICMS. Cara, isso tem que estar no cadastro do seu produto, tem que estar composto a sua margem, toda a parte tributária. Isso é apenas um exemplo de ICMS, tem os outros impostos. Porque aí o cara vai lá, me pega, me coloca o contrafilé no custo para trazer cliente. Na verdade, não está no custo, ele já perdeu ali 6% só de ICMS. Do mesmo jeito, na questão tributária, existe o contrário, como por exemplo a categoria arroz. O arroz, nós temos um crédito, dá um ágio de 7% mais ou menos, que muitos supermercados usam isso para pôr no preço e você não entende porque o cara coloca arroz barato, ele está usando o crédito de ICMS. Então, você entender, principalmente para quem está no lucro real, a questão tributária, cara, conta muito. E quando eu falo de questão tributária, a FGF, nossa contabilidade, parceiros de negócio, ela vai te ajudar nisso tudo aqui. Desde cadastrar seu NCM, o seu cadastro de imposto correto, para você não pagar imposto a mais, ajudar você na precificação. Então, está super indicado, tem um link do WhatsApp aqui, é só chamar eles aqui, certo? Depois nós vamos para a precificação psicológica, que é o quê? Que é o famoso arredondamento para 99 no final. É algo também besta pra caramba, mas conta muito. Cara, faça o teste. Se você tiver um produto vendendo a 4,09, ou esses números feios, né, que nós chamamos R$4,04, 4,01, 4,10, cara, baixa para 3,99, que você vai ver esse arredondamento tem muito sentido. Ou se não, você pode até arredondar para cima. Para que vender um produto a 1,89? Bota 1,99, se não for de alta percepção de preço. Cara, bota 1,99. E aí você fazer o jogo do arredondamento. Cara, desce aqui, sobe ali, desce aqui, sobe ali. Não me deixa produto com final 3, final 2, final 1, final 4, final 7. Não, cara, bota tudo 9,9. 9,9, que é o fator psicológico. O cliente vai comprar e vai te dar muito mais lucro se você adequar isso. E nos produtos que você está vendendo 1,89, cara, chega a 9,9. Ah, 18,99. Não, vai para 19,99 se não for um produto de alta percepção de preço. Entendeu? Por aí vai. Depois entra outro ponto que é o quê? Aplicação de verbas comerciais. Isso aqui você pode usar em eventos de preço, que é o quê? Você levantou verba com o fornecedor de um determinado produto e você destina essa verba para uma ação comercial que você vai fazer num grande evento, onde você pode rebaixar o custo daquele produto. Por exemplo, cara, vou fazer um dia D e eu paguei R$4,10 no leite, eu queria pôr R$3,99, está abaixo do custo. Cara, levanta uma verba, você tem uma linha de fornecedores gigantesco no seu portfólio. Vê quantas unidades você tem para ser vendida, vê quanto que vai dar o custo para você chegar nesse R$3,99 ou até R$3,89. Levanta a verba com o fornecedor, pega essa verba, aplica no custo desse produto e vai ser agressivo. Isso aqui muita rede grande faz, que é ele pegar uma verba de um fornecedor ou às vezes de um produto e alocar no custo do produto para ser agressivo. Então ele quer competir, ele quer ficar agressivo na praça? Cara, usa essa estratégia da aplicação de verbas comerciais em um determinado momento que você queira ser muito agressivo. Depois entra aqui, que é outra parte que eu sou fã, que é o mix de produtos e novas categorias. Cara, quanto maior é o seu mix, quanto mais categorias você tem, mais competitivo você será nos produtos de alta percepção de preço. Esse foi o caminho que eu usei no Vida Nova. Porque quanto maior o seu mix, e você tem mix diferenciado, como por exemplo, tá, vamos falar nem em novos setores. Quando eu implantei produtos mineiros, quando eu implantei produtos importados, quando eu implantei encapsulados. Esses produtos, os clientes não têm referência de preço e não tem na praça nos concorrentes. É onde eu conseguia puxar a margem para cima, criar gordura de margem e canalizar essa gordura nos produtos de alta percepção de preço.
dado que eu não conseguia brigar com concorrentes maiores que eu no volume. E aí eu fiz isso mais vezes com qual? Com as novas categorias. Usei isso com a granel, usei isso com a pizzaria. Quanto mais categorias e mais mix de produtos diferenciados eu tinha, mais eu subia a minha margem para cima, e aí eu poderia pôr leite abaixo do custo, óleo abaixo do custo, margarina Qualy abaixo do custo, leite condensado abaixo do custo. Por quê? Porque para mim o que importa é aqui, ó, aqui, cadê? Deixa eu andar aqui. O que importa era o quê? Margem desejada. Cadê aqui, ó? Lucro, margem líquida, margem bruta desejada. Cara, se eu vou bater essa meta aqui, não importa que eu vou vender o leite abaixo do custo, desde que eu financie isso ou com aplicação de verba comercial ou com mix de produtos diferenciados. Esse tem que ser o seu caminho, dono de supermercado de bairro. Desenvolver cada vez mais mix, desenvolver mais categorias para financiar a sua agressividade quando for preciso. Se não precisar, se você está bem, se você vende, se o seu concorrente enche o saco, bota dinheiro no bolso. Bota dinheiro no bolso. Isso aqui é só se você tiver numa concorrência ou se você quiser o efeito gangorra, que é ser agressivo no preço para trazer mais clientes. Depois entra aqui, ó, estratégia de penetração de novos produtos ou setores. Eu sempre fiz muito bem isso. E que é o quê? Quando você vai introduzir um novo produto ou setor, você tem que iniciar ele com uma precificação agressiva. Quem é paulista aqui vai lembrar lá atrás como era barato o Café Três Corações quando eles iniciaram. Era meio quase que de graça. Por quê? Porque eles queriam penetrar o mercado. Eles queriam ganhar share, que chama. Share de mercado. Então eles entrou barato para o povo degustar, para o povo comprar depois. Hoje é caro. Hoje não é barato. Hoje é caro. Quando você lembra quando iniciou o leite condensado de Italac, era Tabajara. Piracanjuba era Tabajara. Hoje os caras estão posicionados. Então, a penetração de mercado acontece dentro do supermercado também. Por exemplo, você vai criar um produto novo na confeitaria. Inicia ele mais barato para os clientes comprar. Quando eu coloquei minha pizza, cara, eu iniciei com pizza R$19,90. Olha que loucura! R$19,90. Eu fiquei uns 2, 3 meses vendendo pizza R$19,90. Por quê? Porque eu queria penetrar mercado. É o que eu chamo de custo de aquisição de cliente. Eu queria que o cliente degustasse a minha pizza. Porque é o seguinte, olha só, você precisa entender isso em mente também. Se eu tenho caixa, tá? Eu tenho reserva, eu tenho dinheiro e eu quero criar um novo setor. Cara, eu trabalhar 3 meses no custo, aquela minha pizza, não ia me quebrar, não ia me tirar do jogo. Eu tenho dinheiro, eu quero ganhar mercado, eu quero que todo mundo conheça a minha pizza. Eu trabalhava 3 meses rasgando todo mundo, porque eu sabia do meu produto, eu sabia da qualidade do meu produto. Então as pessoas compravam a pizza, uau, no mês seguinte, passou os 3 meses, bum, R$24,90. Bum, R$29,90. Bum, R$39,90. E aí o cliente ia fidelizando pela qualidade. Então, todo produto novo, você tem que entrar com uma estratégia de penetração de mercado agressiva para que aquele produto o cliente teste. É que nem, por exemplo, quando você vai introduzir uma nova empresa no mercado, geralmente, uma empresa desconhecida, o fornecedor vai te dar verba de bonificação. Cara, penetra esse produto com uma precificação mais baixa para os clientes testar, além de tacar uma degustação ainda, para depois se posicionar o preço. O cliente tem que testar. Essa estratégia se chama estratégia de penetração de mercado. Depois o cliente posiciona o preço. Quem fez isso também um bom tempo, a Prime Video, para ganhar mercado da Netflix, ela entrou mais barata que a Netflix para penetrar o mercado. Então é isso que acontece, entendeu? Vamos lá, essa é outra estratégia de pricing. Vamos para a próxima aqui. Essa aqui é legal também. Quantos minutos aí, produção? Meu Deus do céu. Eu falei que essa aula ia ser longa. Vamos lá. Reação rápida à variação de preços. Reação rápida à variação de preços. Cara, esse aqui é ouro. Você tem que estar atento, principalmente nas commodities. Quando o produto explode, de você já reposicionar o seu estoque dentro de casa com um novo preço de mercado para você aumentar a sua lucratividade. Aquele exemplo que o Arisson deu no podcast, o cara não posicionou, levou um fumo gigantesco. E a mesma coisa é quando o produto começa a cair, e principalmente se for commodities. Começou a cair, queima e joga fora aquele produto. Você vai trazer você pode fazer promoção na queda, porque você vai pegar uma fama de barato se você for o primeiro a promocionar na sua praça, e você não vai ficar correndo o risco de morrer com aquele estoque.
Porque geralmente quando uma commodity começa a descer, ela vai descer semana a semana. Então você vai comprar e vender rápido e já comprar o estoque novo, porque às vezes aquele preço já caiu novamente e aí você vai comprar e vender mais barato e vai fazendo esse ciclo. Tá descendo a commodity? Compra, precifica barato, vende, compra, precifica barato e vende, compra, precifica barato e vende, e você vai trazendo percepção de barato e vai girando esse estoque num período de queda de uma commodity, certo? Depois nós vamos para a tecnologia na precificação, e aí tem duas tecnologias legais. Tem as etiquetas eletrônicas, que, claro, é caro nos dias de hoje, não é barato, mas, cara, você faz um estrago em precificação com ela. Principalmente se você tem uma loja que você faz os eventos de preço. É que nem aquilo que eu falei. O Leandro, ele ensinou há um bom tempo a metodologia de que no dia D você tinha que subir a margem de um monte de produto. Cara, isso não funciona. Isso não funciona. Com todo o respeito ao Leandro, né? Eu sou grato até a ele pelo início do nosso projeto aqui na internet, mas essa estratégia não funciona. Estou falando da estratégia. Não funciona porque o cliente não é burro. Se você subir demais esse produto, o cliente vai comprar só a promoção. Mas ele falava para subir 20% um produto. Mas, cara, com a etiqueta eletrônica, se você sobe em massa a sua loja inteira, 5%. Cara, que é pouco em cada produto. É uma baixa percepção de alta. Mas você consegue com a etiqueta eletrônica subir a loja inteira, você tem um resultado do caramba num dia de grande evento de preço com a sua loja lotada. Então, eu não boto fé em ter altas subidas em poucos produtos, mas eu acredito em um baixo percentual de subida em muitos produtos da loja inteira. E você só faz isso com etiqueta eletrônica e com bom software de precificação. Então, aqui é top. E aí entra também o CRM. Cara, e o CRM é ouro se você souber usar. Inclusive, eu penso em ter na nossa agência de marketing um analista de CRM, onde ele vai analisar os dados para você e vai te dar a solução baseada nos seus dados de como você pode tirar ouro do CRM. E como que eu precifico bem no CRM? Cara, o exemplo é o seguinte. Quando você faz um tabloide de promoção, ele é um tabloide para o público em geral. O CRM, ele consegue fazer uma promoção personalizada de acordo com o gosto daquele cliente, de acordo com o desejo e hábito de consumo daquele cliente. Então, vamos supor, num tabloide geral, você vai colocar uma Skol. Mas essa Skol não vai trazer o cliente de Heineken. E o seu cliente que já compra Heineken, ele vai cagar e andar. Putz, eu nem bebo Skol, essa desgraça aí, eu bebo Heineken. Tá? E aí o que acontece? Esse cara, ele poderia ver uma promoção de Heineken, ele já compra na sua loja, ele já mostra no dado CRM que ele compra Heineken, você soltou uma promoção de Skol, mas o seu concorrente soltou uma promoção de Heineken. E aí, esse cara gosta de Heineken. Aí você vai perder esse cara, o cara ir lá no seu concorrente. E aí, o que você pode fazer? Você pode olhar os dados do CRM, todos os bebedores de Heineken. Vamos supor que a Heineken está 4,99, tá? E a praça está 4,99. Você não precisa fazer uma promoção de rasgar de tabloide geral para público geral. Pega, cara, uma sexta-feira, sexta, sábado, domingo, solta uma promoção para o cara de Heineken 4,79. Você não vai baixar muita margem, você vai estar abaixo da praça, o seu concorrente nem vai ver que você fez isso, porque isso é exclusivo para o bebedor de Heineken, e aí você vai trazer o cliente para a sua loja, ele vai ficar feliz, você baixando pouco. Essa promoção personalizada é diferente da promoção para trazer cliente novo, porque para promoção para trazer cliente novo, você ia ter que rasgar muito. Então vamos supor, essa promoção de Heineken, para trazer cliente novo, você ia ter que pôr um 4,49, e aí você ia rasgar dinheiro na Heineken. Não, pega o público do seu CRM, que consome o produto, e faz um sellout, baixa um pouquinho, você pode pegar até verba com o fornecedor e só faz essa promoção para ele. Cara, ele vai ficar feliz. E aí você pode fazer isso na loja toda. Você pode fazer isso para o consumidor de café L'Or, você pode fazer isso com o consumidor do vinho, deixa eu lembrar um vinho famoso aí, chique famoso, não sei, um Cacilheiro del Diablo, Casal Garcia. Você pode fazer isso com um whisky, com Jack Daniels, só para os caras de Jack Daniels. Você pode fazer isso, cara, com queijo diferenciado. Você pode fazer isso com o cliente que compra, cara, um produto saudável diferenciado, que só ele vai receber aquela promoção, sua concorrência nem vai ver. E você vai engajar mais ainda aquele cliente e sem queimar muito margem. Então, o CRM é uma baita ferramenta de você fazer promoção certa para o cliente certo e ele alavancar seu faturamento. Aí o cara vai vir pela Heineken, vai comprar o carvão no preço cheio,
vai comprar carne num preço cheio e vai sair feliz no final de semana, entendeu? Então, tecnologia é uma baita ferramenta de precificação, seja com etiqueta eletrônica ou seja com CRM. O outro ponto, estou acabando, falta 4 pontos aqui, que é o quê? A gestão de fornecedores e negociação na precificação. Muitas das vezes a gestão de fornecedor é o quê? Cara, você vai ter que analisar o seu comprador ou você, em cada subcategoria, qual fornecedor me dá mais dinheiro? Na categoria leite condensado e creme de leite, quem me dá mais dinheiro? É a Nestlé com leite moça? É a Italac com creme de leite, leite condensado Italac? É a Piracanjuba? É a Tirol? É a Itambé? Cara, é você fazer uma matriz de bons fornecedores em cada categoria. E aí você vai negociar, você vai dar mais espaço, você vai fortalecer o cara que te entrega mais dinheiro com mais espaço na gôndola, negociando melhor, dando ponta de gôndola, negociando com esse cara, porque esse produto desse cara te dá mais dinheiro. Então, isso se chama gestão de fornecedores. Isso vai te dar mais dinheiro, sem contar a parte de verba de trade também, que pode te dar mais dinheiro e você alocar essa verba na precificação. E outro ponto é a negociação. Cara, que é você, aquilo que eu falo de você ter um comprador, um negociador sagaz. Então, às vezes, não é a precificação que está errado. Você não está caro por causa da precificação, você está caro porque você negocia mal. Você está caro porque seu comprador está na zona de conforto. Você está caro porque você não pesquisa a concorrência e não sabe que a concorrência está te jantando, o fornecedor está te trucando pelas costas porque você não pesquisa. Seu concorrente está vendendo mais barato e você não fala nada para o seu fornecedor. Então, faz parte do price, a gestão estratégica de fornecedor e a negociação comercial. Você está atento aonde todos os canais de distribuição de fornecimento, para você pegar o melhor negócio. É você ir lá no CEAGESP e negociar box a box. É você ter 10 frigoríficos bons na sua mão para você negociar carne. Entendeu? É você ter um leque de fornecedores diferenciado, é você ir atrás de novos fornecedores. É você não ser soberbo e quando aparecer um fornecedor novo na sua loja, você parar para ouvir o cara. Então, isso aqui conta muito também na área de pricing, certo? Depois nós vamos aqui, marketing e concorrência. Eu escrevi sem ego. Cara, aqui também é um grande câncer do price. Que é o quê? O dono de supermercado, movido a ego, ele se preocupa muito com as ações comerciais, as promoções dos seus concorrentes. E aí o cara vai lá, faz uma promoção, coloca o leite R$ 4,19, aí você vai lá, coloca R$ 3,99, sendo que você pagou R$ 4,5. Por puro ego mediante a concorrência. Você está seguindo a estratégia do concorrente. E sabe qual é a merda? E se eu falar que esse concorrente é um cego indo para um penhasco? Você vai seguir esse cego e vai cair os dois no penhasco. E quando se fala de concorrência, você tem que aprender esse código aqui. Cara, do que adianta o cara te cobrir se ele não tem audiência? Em uma grande guerra de concorrência, vence quem tem mais audiência. Eu lembro quando eu fazia o dia D, que eu tinha um concorrente do centro, o cara maior da cidade, ele me cobria em tudo. Mas o que acontecia? Ele só fazia preço para quem era cliente dele, porque como ele não sabia avisar que ele me cobriu, não dava em nada. Enquanto isso, meu tráfego pago estava alcançando 50 mil pessoas, 100 mil pessoas. Enquanto isso, a minha promoção ia para 20 mil pessoas no WhatsApp. O meu Instagram é extremamente engajado, todo mundo vendo a minha promoção. O meu SMS indo para 20 mil pessoas. A minha ligação indo para 20 mil pessoas. Do que adiantava o cara me cobrir, se ele não consegue avisar? Então, quando eu falo de guerra de preço, de marketing com concorrência, cara, você tem que chegar em mais clientes. Não vai importar o cara se o cara não tem carteira de cliente e audiência para avisar que ele te cobriu. E o contrário também acontece. Você quer cobrir o cara? Você quer inflar seu ego e cobrir o cara? Você tem que ter carteira de cliente. Senão você é um burro. Você só vai dar preço para quem já vinha na sua loja e às vezes nem viu o preço do concorrente e para quem já pagaria na sua loja um preço normal, um preço comum. Então também essa é uma estratégia de price. Cara, quer entrar em guerrilha? Construa audiência no marketing. Aprenda tráfego pago, ou senão vem fazer com a nossa agência. Domine o Instagram, domine o WhatsApp, lote seu CRM, use SMS. Cara, domine todos os pontos de comunicação. Aí você pode cobrir a concorrência. Você tem que cobrir, mas bota o pau na mesa e mostra que você cobriu. Senão você é um idiota.
Se você cobrir concorrente sem audiência, você é um idiota. Você só está gastando dinheiro. E se o seu concorrente está fazendo isso sem audiência, ele é o idiota. Então, o que eu faço? Não cubra, mas quer cobrir? Tem audiência, senão você é um idiota. Tá? Vamos lá, próximo. Esse aqui é um outro conceito de precificação que é elasticidade cruzada. É você entender que quando o preço de um produto se altera, ele influencia na cadeia de produtos semelhantes. Tiago, você falou grego agora. Exemplo, quando você coloca o bendito do contrafilé na promoção, quase que no custo, você para de vender todo o resto do açougue. Você não vai vender alcatra com margem, colchão mole com margem, patinho com margem, todas as outras carnes você não vai vender, porque o contrafilé no custo destruiu, canibalizou todo o seu açougue. Ou você está atento que quando a carne bovina sobe, vai subir a carne suína, vai subir o frango e vai subir os ovos também. O cliente vai migrando dentro da categoria. Esses são alguns exemplos de elasticidade cruzada. Quando se sobe algum produto, altera a venda do outro produto. E aí você tem que estar atento para estar precificando, certo? Os produtos da elasticidade cruzada. Então, por exemplo, se o bovino explodiu, qual é o próximo da linha de elasticidade? É o suíno e o frango. Cara, o cliente vai migrar. E aí, se você estiver rasgando o preço ali, cara, você está sendo burro. Porque você não vai vender a carne que já ficou caro e vai vender barato o segundo produto, que é da elasticidade cruzada. Então, você precisa estar atento a esses tipos de produtos. Tem vários tipos de exemplos de elasticidade cruzada. Tudo isso aqui vai virar um baita e-book, um baita material de precificação, onde tudo isso eu vou trazer exemplos. Então, dentro do nosso material vai ter tudo isso aqui, ó. Todas as subcategorias com alta percepção de preço. Quais são? Só vou elencar tudo para você. Subcategorias e produtos com baixa percepção de preço. Quais são? Nós vamos listar tudo. Margem inicial de referência baseado em supermercado de bairro. Nós vamos ter tudo certinho. Mas lembrando, depois quem precifica melhor sua loja é analisando diariamente. Pode ser você pode ter um analista também olhando o dia a dia e testando a elasticidade, que esse é um novo trabalho que nós vamos ter dentro da nossa agência de marketing também. Para finalizar, vendas por impulso e produtos processados e transformados. O que é isso aqui? A venda por impulso é um local onde você tem que aproveitar isso a seu favor. Aqui que você pode puxar a margem para cima. Por quê? Porque o cliente já está ali, ele vai comprar. Qual é o melhor lugar do impulso? Cheque stand. Cheque stand é uma venda por impulso extraordinária. Então ali, cara, você pode precificar legal a bomboniere que nós chamamos, né? É o Tic Tac, é o Twix, é o Kit Kat, é o chocolate Trento, a Nutella. Cara, tudo isso aqui você tem venda por impulso. Mesas de padaria e confeitaria, você tem trabalho por impulso. Produtos processados, o cliente não tem percepção de valor, é venda por impulso. Produto transformados do açougue, o cliente não tem percepção de valor, porque se transformou ele num novo produto. Se assiste os vídeos dos processados que eu fiz, de processados de hortifruti de açougue, tudo aquilo o cliente não tem percepção de valor. Aí quando ele não tem percepção de valor, qual é o preço dele, Gabri? Quando o cliente não tem percepção de valor, é o valor percebido. Valor percebido. Que é o quanto ele percebe que aquilo vale. Não existe regra, não existe mercado, não existe concorrência, não existe praça. É o quanto ele está disposto a pagar. Então, aqui são alguns pontos que você pode ter no layout de alta margem, que é o quê? Check stand, mesas de padaria e confeitaria, produtos processados de hortifruti, produtos processados de açougue, produtos naturais a granel. A granel é um fortalecedor de margem extraordinária. Pizzaria dentro do supermercado, comida japonesa dentro do supermercado, rotisseria dentro do supermercado. Cara, tudo isso é valor percebido. É onde você tem a oportunidade de ir testando essa precificação para cima e vendo se ela se mantém na elasticidade. Aí é ouro. Aí é onde tem o dinheiro. Aí é onde você equilibra, ganha dinheiro para atingir a margem desejada e a demanda de vendas. É isso. Cara, então eu espero ter dado uma aula de precificação aqui para vocês. Como eu falei, eu demorei para fazer esse trabalho. Tem mais pontos ainda, né? Mas esse vídeo ia ficar mais longo ainda.
Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo. Comenta aqui embaixo. O que faltou nessa aula de importante, tá, gente? Que eu posso fazer em outra aula as subcategorias com percepção alta de preço. Eu posso trazer um vídeo específico só disso. E as subcategorias com baixa percepção de preço. Então, isso aqui eu vou elencar tudo, quais estão de cada lado, e as subcategorias de valor percebido. Então, daria um baita vídeo, né, Gabi? Um baita vídeo. E aí, beleza, pronto. Aí é ouro. Isso aí que eu vou te entregar é ouro. Um vídeo só com isso é ouro. O que fecha com chave de ouro? A partida inicial de precificação de cada subcategoria na sua loja. Aí já é prestação de serviço, aí eu tenho que analisar. Como não existe padrão, o que eu vou ter que analisar? Isso aqui, ó. Eu vou ter que subir aqui e saber perfil de loja, seu público, seu gerenciamento de categoria, seu posicionamento de proposta de valor, o seu custo operacional, o seu lucro desejado, sua praça e concorrência, sua demanda de vendas, para eu precificar toda a sua árvore mercadológica. E aí é uma análise individual, é algo tete a tete. Então não dá para eu fazer um vídeo aqui e vamos falar, gente, achocolatado é 25, anota aí. Margarina, 20, anota aí. Não dá para fazer isso. Isso aqui eu não vou fazer aqui na internet, isso é um serviço. Se você estiver interessado, chama aqui no Zap aqui, e nós vamos fazer muito mais com marketing e vendas. Nós vamos te ajudar a ganhar mais dinheiro. E essa foi a parte 2. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você não assistiu, lembra, vai lá assistir a parte 1. E é isso aí, ficou top. Em breve isso aqui vai virar um baita material de price mais detalhado. É nóis.